Ok, voltando então, gente, nossa última aula. Vamos dar uma corrida agora, que nós temos muita apostila pela frente, hein? O que não der tempo de cobrir aqui, vocês vão ler em casa com carinho, tá? Bom, já falamos sobre muita coisa, nascimento virginal de Jesus, de Cristo, já falamos, cobrimos um pouco disto, seu ministério terreno, já falamos sobre isto, né? A questão profética, a vida dele de obediência ao Pai, o Pai é maior do que eu, e etc e tal, obediente à lei, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, né? Mateus 5:17, Gálatas 4, de 4 a 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, né? Dependente do Espírito Santo, lembram disso, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e o ungiu, né? Tá? Lembrando que o Espírito Santo já habitava nele, né? Porque o Espírito dele era o Espírito Santo. Mas aí houve um momento em que ele foi ungido para exercer o ministério. Pode observar que até ele ir para o deserto e voltar depois daquela unção, Jesus não curou nem gripe, né? Não tem nenhum registro de nada, nenhum milagre, nada, zero acontecendo. Ele recebeu a unção do Espírito, foi para o deserto, quando voltou, acabou, onde ele tocava, curava, né? Então, aquela ali era uma unção específica para o exercício daquele ministério. O homem perfeito, também já falamos um pouco sobre isto. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu e o Pai somos um. Seu ministério, em sua vida terrena, Jesus Cristo desempenhou um ministério de 5 aspectos. Após sua ascensão, repartiu-o com os homens para que edificassem sua igreja. Então, basicamente, o que ele faz em Efésios 4... não é outra coisa senão repartir aquilo que ele mesmo já tinha. Ok? Então, o que ele fez ali foi repartir o que ele já tinha. Então, o ministério apostólico, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Né? Evangelístico, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Mestre, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, né, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Profético, Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra na sua terra, senão na sua terra. E pastoral, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, essas 5 funções ministeriais estavam sobre ele, repousando sobre ele. E elas foram profetizadas, né? Tanto anteriormente como posteriormente. Aí quando chega ali em Efésios 4, 11 e 12, onde Paulo faz aquela proclamação, dizendo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele cita exatamente as 5 funções exercidas por Jesus. Aí você pega essa informação que eu acabei de dar e junta ela com Mateus capítulo 28, lembra que nós lemos onde, verso 16 em diante? É-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto... ide. Então, junta essas duas informações para você entender o que está acontecendo. O que Jesus fez? Jesus pegou a autoridade que ele tomou de volta, perdida por Adão, e porque ele estava agora imbuído desta autoridade legalmente, então ele distribui do seu ministério, ele distribui as características do seu ministério para os demais. A diferença é que ele sozinho tinha as 5 características. E não há registro na terra de alguém que tenha as 5 características, todas elas de uma pessoa só. Tá? Mas você tem aí um que é apóstolo e pastor, às vezes apóstolo e mestre, às vezes apóstolo e evangelista, profeta e pastor, profeta e evangelista. Você encontra a pessoa aí com 2, às vezes até 3 características, mas você não encontra ninguém que tenha as 5 características. Ele distribuiu entre a igreja essas características que viraram dons ministeriais, né? São dons que ele distribui para as pessoas para o exercício do ministério, para o aperfeiçoamento do corpo. Então, uma pessoa que chega a ser apóstolo, não é que ela tenha 5, tipo, que ela é mestre, profeta, pastoral? Não. E depois chega a ser apóstolo, não? Não. Não, porque apostolado não é hierarquia.
Entendeu? Tem gente que pensa que apostolado é hierarquia. Não, apostolado não é hierarquia. Não, apostolado não é hierarquia, é dom. É dom. Então não significa que o título de apóstolo me torna superior a todos os outros. Não. O título de apóstolo identifica um dom que eu tenho. Entendeu? Porque o apostolado é aquele que lança base, fundamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos construir um prédio nesse terreno que está vazio aqui. Vamos construir uma igreja aqui nesse terreno que está vazio. Quem que eu chamo primeiro? O eletricista? O pintor? Quem que eu chamo primeiro? Depois que já está pronto o projeto, quem é que eu chamo primeiro? É a pessoa que vai lançar o fundamento. Não adianta eu chamar o pintor, adianta? Adianta eu chamar o eletricista? O encanador? Não. Eu tenho que chamar a pessoa que lança fundamento. Então o apóstolo no reino de Deus é aquele que lança fundamentos. É aquele que ensina doutrina, que ensina fundamento, que dá base, a base que a igreja precisa. Agora, o apóstolo pode pastorear, ele pode ser o pastor. Paulo fez isso muitas vezes. Paulo plantou a igreja de Efésios e pastoreou ela por 2 anos e meio. Ele plantou a igreja de Corinto e pastoreou ela por 1 ano e meio. E assim sucessivamente. Então não significa que o apóstolo não possa pastorear. Pode pastorear, como vocês têm aqui um apóstolo que pastoreia a igreja. Tá? Mas o que caracteriza o apostolado é este chamado para lidar com o fundamento das coisas. Fundamentar pessoas. Formar doutrinariamente as pessoas. Formar líderes, formar pastores. Entendeu? Isso é apostolado. Evangelista é aquele indivíduo mais explosivo do reino. O evangelista é aquele que alcança muita gente, milhares de pessoas. Normalmente tem dons mais explosivos, dons de milagres, dons de cura, dons extraordinários que reúnem muita gente. Esses são os evangelistas. Entendeu? No ministério evangelista, pessoas ficam pregando, saindo para fora e pregar, não tem nada a ver. Aí é missionário. Não, de pregar itinerário. Um itinerante, né? Não, pode ser, ele pode ser, mas o que caracteriza não é o fato dele ir fazer itinerantemente. O que caracteriza se ele é evangelista ou não, são as marcas do ministério dele. O evangelista, normalmente, é aquele que atrai gente com muita facilidade. Esse é o evangelista. E normalmente o ministério dele é mais explosivo. Então, um evangelista faz em 1 semana o que um pastor local leva 1 ano para fazer. Porque o pastor local não trabalha com explosões, ele trabalha juntando um grãozinho a cada dia. É uma alminha de cada vez, é um aconselhamento de cada vez. Esse é o pastor local. O pastor é aquele que anda com um vasinho de bálsamo do lado e fica passando na feridinha dos outros. Esse é o pastor local, entendeu? O evangelista não, ele não quer saber se tem ferida no seu braço, ele quer saber se você quer aceitar Jesus. Não quer aceitar Jesus, sai da minha frente, você está me atrapalhando. Esse é o evangelista. Entendeu? Esse ministério, vamos supor, vai consagrar o irmão a um desses 5 ministérios aqui no caso, para consagrar, não está enxergando isso nele? Tem que já ter visto isso nele? Sim. Sim, você não consagra ninguém para ser. Você consagra quem já é. Entendeu? É o maior erro achar que você vai consagrar para que a pessoa se torne aquilo. É uma ilusão. Paciência, está consagrado. É por isso que a Bíblia diz, em ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Exatamente por isso. Impôs, já era. Está feito. Done. Muito da pessoa que recebe também, porque ninguém vai, consagrar do nada. Geralmente, aqui na igreja pelo menos é assim, geralmente os líderes chamam e falam, olha, a gente vai ter uma consagração, tal. Porque veja bem, o que acontece... Eu acho que pra mim, tá? Vai de quem vai receber. Poxa, não dá pra mim isso aí. Não, você disse uma grandíssima verdade, tá? Jesus separou 12 apóstolos, certo? Quantos que aparecem executando a obra no Novo Testamento? Quantos que estão em evidência? 2. 3. Pouco mais. 4.
Não, tem Filipe. Estão chutando? Filipe, Paulo, Pedro, Filipe, João, Pedro Tiago. e Tiago. Filipe, Pedro, João e Tiago. São os 4 que aparecem em evidência. Tá? Cadê os outros 7, né? Porque um fez caquinha, né? Está entendendo? Ou seja, Jesus errou então? Não. Aí vem o que ela acabou de dizer. Porque o que acontece? Eu posso ver em você um chamado, eu ver algo de Deus em você, e eu, como seu líder, vou lá e falo, eu vou ordenar você, vou ungir você a esta função. Ok. Isso não significa que você vai executar aquilo, não significa que você não tenha o chamado ou o dom. Pode ser que você não queira executar aquilo. Pode ser que você seja mole, que você não queira pagar o preço por aquilo ali. Entendeu? Filipe era. E não era um dos diáconos? Diácono, evangelista e apóstolo. Ele foi os 3, que também é outra história, que nós vamos ter uma aula disso, viu? Nós vamos falar de eclesiologia, nós vamos falar um pouco sobre isso. Ele não foi efetivado por Jesus. Hã? Ele não foi escolhido entre os 12 por Jesus, Filipe, certo? Foi, ué. Claro. Foi ele que convidou Natanael. Filipe fazia parte do grupo dos 12. Filipe diácono. É o mesmo Filipe. Por que como levantar ele como diácono se ele já era apóstolo? É isso que eu estou falando. Quando nós tivermos a classe de eclesiologia, Pera um pouquinho, ouve o que eu estou falando. Quando nós tivermos a classe de eclesiologia, vocês vão entender essas confusões que as pessoas criaram nas igrejas. Fomos nós que criamos isto. E foi levantado como diácono, era apóstolo? Hã? Porque, então está dando uma confusão, talvez eu estou confundindo a minha mente, porque quando chega a igreja crescer muito, eles levantam 7 diáconos. Isso. E entre eles se destaca o Estevão E Filipe. Isso. Mas esse Filipe não é o mesmo apóstolo. O mesmíssimo. Então por que é o mesmo se ele era apóstolo e era os apóstolos ensinando a palavra de Deus? Essa era a função dos diáconos. Aí é que tá, porque nem todos estavam ensinando a palavra de Deus. Nem todos tinham a mesma aplicação ministerial. Então, o que Pedro diz é aqueles que tinham a responsabilidade de administrar a igreja, que basicamente era Pedro, Tiago e João, que eram os que não sei se receberam, aqueles que se destacaram. Pedro sim recebeu claramente uma ordenação. Os que se destacaram nesta liderança, tá? Esses não podiam se prender a essas coisas, eu não vou dizer menores, essas coisas secundárias de outras áreas da igreja, porque aquilo ali seria uma espécie de distração para eles. Mas tinha os outros que não estavam fazendo a mesma coisa. Não aparece, por exemplo, Tomé não aparece pregando, Filipe aparece em uma ocasião, mas não era a função prioritária dele, não era aquela. Bartolomeu e outros, entendeu? Hã? Não, é o mesmíssimo, posso te garantir que era o mesmo. Ainda mais para a gente entender na igreja assembleia essa hierarquia. Mas isso é um erro. Não, isso aí. Mas isso foi criado por nós. Pois é, mas isso foi criado por nós. Nós criamos essa escadinha. Deus não tem responsabilidade com coisas que nós criamos por conta própria. Ele tem responsabilidade com a forma como a Bíblia apresenta as coisas. E a Bíblia não apresenta a diácono, presbítero, evangelista, bababá, como se fosse uma escadinha ministerial. Isso não existe na Bíblia. Isso é criação nossa. Isso é pura invenção nossa. Entendeu? Não existe. O que existe é função, tá? Função. Então o que acontece? A Filipe era apóstolo e foi separado dentre os 12 apóstolos, mas eles precisaram de 7 homens fiéis, idôneos, cheios do Espírito Santo para exercer uma função que nós reportamos hoje como um título, mas que na verdade surgiu como uma função, porque a palavra diaconia é serviço. Entendeu? Então, diácono no grego, diáconos no grego, é nada mais, nada menos do que serviçal. Alguém que presta um serviço, que nós transformamos num título. Entendeu o problema? Começa por aí, nós transformamos num título algo que na verdade não nasceu como título, nasceu como função. Qualquer um, aí. Pois Jesus não lavou os pés dos apóstolos.
Se Jesus lavou os pés dos apóstolos, por que um apóstolo não pode fazer trabalho de diácono? Entendeu? E isso que ele quis mostrar. É exatamente isso que ele estava mostrando. Não existe essa hierarquia para Jesus. Não existe. Tá? Por exemplo, presbítero. Presbítero não é dom. Presbítero é função. Não é dom. Não é um dom ministerial. Não é um dom ministerial. Presbitério é uma função. Só que no Novo Testamento, os presbíteros são exatamente os ministros. Os que estão em função de liderança. Esses é que são os presbíteros. Pedro diz, eu sou presbítero junto com eles. Então, presbitério não é dom, presbitério é função. Dom, são 5 dons ministeriais. Pastor, profeta, evangelista, mestre e apóstolo. 5 dons ministeriais. Tá? E tem 2 funções, que é a função de diácono e a função de presbítero, e tem um título, que é o título de bispo. Bispado é título, tá? Título funcional. Quem é o bispo? O bispo normalmente é aquele que está responsável por uma região, por um grupo de igrejas e por um grupo de pastores. Esse é bispo. Então ele está exercendo a função de bispo. Você não precisa consagrar ele a bispo. Eu vejo aí o pessoal por aí consagrando a bispo, consagrar a bispo. Não existe consagração a bispo. Então, mas é o que eu estou falando, nós criamos essas escadas. Ela não existe na Bíblia, entendeu? Não. A questão do seminário é isso, é que no seminário, os nossos vaticínios são confrontados. Entendeu? Não quer dizer que porque nós praticamos algo há 300 anos, que aquilo esteja na Bíblia. Esteja certo. Entendeu? Então, por exemplo, são 5 dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 dons. Ok? Olha aqui, o Rômulo. 5 dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ok? Quando eu sou ordenado ao ministério, eu, Jefferson Neto, sou ordenado ao ministério, eu estou sendo ordenado a uma função. Ministério é uma função. Eu fui ordenado a uma função, que é ministério. Agora, eu vou operar no dom que eu recebi. Se nesse momento o dom que o Espírito Santo está me dando ou fluindo em mim, por exemplo, é pastoral, tá? Ok, é o dom que eu vou exercer. Cuidar de ovelhas, aconselhar, aquela coisa de pastor local. Ok? Bom, eu posso falar por mim mesmo, aconteceu comigo. Eu comecei o meu ministério como evangelista. Evangelista do ponto de vista bíblico, tá? Evangelista. Eu fazia cruzadas, eventos. A igreja que eu pastoreei no Brasil, nós pegamos ela com 30 e poucas pessoas, 40 pessoas, chegamos a 1.500 pessoas. O meu co-pastor esteve aqui agora esses dias, pregando aqui na nossa igreja, o cara que me substituiu lá no Brasil, o pastor Josué. Aliás, ele esteve aqui, não esteve? Ele esteve aqui. Aquele pastor foi o pastor que ficou na igreja lá quando eu saí do Brasil. Entendeu? Então a minha função era evangelista. Eu pregava, fazia cruzada, fazia evento na igreja, fazia evento na cidade, e sempre muita gente. O que aconteceu? Isso, eu operei nesse dom mais ou menos por uns 10 anos. 8 para 9 anos por aí. De repente, aí o que acontecia quando eu operava nesse dom? Eu tinha uma fome insaciável por jejum e oração. Eu vivia nos matos, nos montes. Quando eu digo que eu vivia mesmo. Eu tinha uma barraquinha, e eu me enfurnava no meio do mato, ficava lá 2, 3 dias para fazer cruzada, 7 dias. O próprio Josué foi comigo várias vezes para o meio do mato. A gente dormia lá e orava, buscava a Deus. Era uma fome, eu tinha uma fome incontrolável por oração e por jejum. Tá? No meio do mato. Aí o que acontece? 8, 9 anos depois, alguma coisa começou a mudar em mim. Começou a mudar.
E aquela fome que eu tinha por jejum, aquilo começou a mudar um pouco. Eu tinha mais fome agora por Bíblia. Eu comecei a querer conhecer melhor a Bíblia, e aí fui fazer cursos, fui estudar coisas, e fui aumentando aquela gana. Quando eu dei por conta, o tanto que eu gastava orando antes e jejuando, eu estava agora investindo em estudo bíblico. Eu jejuava menos, mas eu estudava mais a Bíblia. Entendeu? E sem que eu percebesse, Deus começou a me transitar de evangelista para mestre. Foi aí que nasceu o meu ministério de ensino. Entendeu? Comecei a escrever livros, eu tenho livros escritos, comecei a escrever apostilas e tal. Tempo depois surgiu a ideia da escola bíblica, desde o Brasil e por aí vai. Hoje eu sou essencialmente mestre. Entendeu? Pastorei uma igreja, tenho funções apostólicas, tem pastores debaixo da minha liderança e tudo, mas eu opero, eu funciono na condição de mestre. Qual é a diferença para o senhor isso aí, depois que o senhor entendeu isso? Qual a diferença entre o... Não, a diferença assim, sei lá... Não, e não é entender... O que eu quero consertar é só a questão de entender, o que não é questão de entender. É uma transição que acontece. E o que acontece é que, quando eu tinha borbulhando dentro de mim o dom do evangelista, eu era feliz fazendo aquilo. Hoje, se eu for fazer aquilo, eu não me realizo mais. Porque hoje, eu já não me realizo mais, digamos assim, pregando o trivial. O evangelista prega o trivial, porque essa é a função dele. Eu já não me realizo mais. Eu preciso de coisas mais concretas, eu preciso de revelações mais intensas, eu preciso de um conhecimento maior, eu preciso disso para me sentir vivo. Então, quem é que faz isso? É o próprio Espírito Santo. Entendeu? Então, para mim, não importa se eu estou ensinando para 10 pessoas ou se eu estou ensinando para uma igreja de 500, para mim é a mesma realização. Agora, você coloca um evangelista aqui para falar para esse grupo aqui, ele sai frustrado. Entendeu? Porque o grupo é muito pequeno, não tem multidão aqui. Você está entendendo? Então, a questão toda é essa, respondendo a sua pergunta, é que você é feliz nas duas etapas quando esse tipo de transformação é feita pelo Espírito Santo. Entendeu? Pastor, fala um pouco para mim sobre esse dom profético. Dom profético. Bom, nós não vamos dar conta de cobrir a apostila, eu vou só avisar para vocês, tá? Porque eu não gosto de deixar pergunta sem resposta. Muita coisa vai ficar aqui, você leia depois, apesar de que não vamos cobrir em termos, porque você vai ver que muita coisa repete também, e, né, na verdade, nós já cobrimos. Ok, ótimo. Então, mas eu gosto quando vocês perguntam, é que às vezes vocês ficam caladinhos demais, né? Deixa eu responder a pergunta dela então aqui, que pode ser que interesse a vocês. Ok. A função do profeta é um pouco diferente no Novo Testamento em relação ao Velho Testamento. Tá? No Velho Testamento, nós tínhamos basicamente 3 funções. Nós tínhamos o sacerdote, nós tínhamos o profeta e nós tínhamos o levita. Tá? O profeta era aquele que mantinha o povo orientado, ou seja, representava Deus diante do povo. O sacerdote era o oposto, ele representava o povo diante de Deus. Tá? E o levita era aquele que servia o povo. Tá? Então o que acontece? Essas 3 funções do Velho Testamento, elas estão no Novo Testamento, as funções. São 5 dons, mas são 3 funções. Entendeu? A função do é a cabeça que não está funcionando mais. A função do apóstolo, que no Velho Testamento era representando o povo diante de Deus, essa função hoje existe, essa função é o apóstolo. Por quê? O apóstolo é aquele que cuida dessa função, dessa questão fundamental de pegar a pessoa do nada, vamos plantar uma igreja em tal lugar, e pega aquelas pessoas que não sabem nada, e aquelas pessoas são ensinadas a como amar a Deus ou como servir a Deus. Então é o apóstolo que faz essa ponte. Tá? A função de representar Deus para o povo, hoje ainda existe, é a função do evangelista e a função do mestre. O dom do evangelista e o dom do mestre, que exerce essa função.
do profeta e do mestre. Porque o profeta é aquele que traz a voz de Deus profética e o mestre é aquele que ensina o que Deus quer e o que Deus ensinou. O mestre, profeta, traz a voz de Deus. O mestre ensina o que Deus já disse. Tá? Então ele faz a função que o profeta fazia no Velho Testamento. E tem aquele que serve ao povo, que nesse caso é o evangelista e o pastor. São as duas funções que servem o povo. O evangelista é aquele que serve em larga escala e o pastor é aquele que serve em menor escala. Então são as mesmas 3 funções do Velho Testamento que no Novo Testamento funcionam em 5 dons diferentes. Deu para entender o que eu expliquei? Então agora vamos falar do dom profético, para você entender. Tá? No Velho Testamento, o dom profético era transitório. Tá? Ele vinha sobre pessoas. Tá? Então, por exemplo, você tem um Elias que ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi, quer dizer, para onde foi a gente sabe, mas a gente não sabe de onde que saiu aquele cara, Elias o Tisbita. Ninguém sabe quem era Elias o Tisbita, porque não tem uma história de como que começou, como que foi chamado. Você tem pouquíssimas histórias de chamado profético na Bíblia. Para falar bem a verdade, basicamente você tem a história de Isaías e você tem a história de Jeremias e de Ezequiel. Você tem 3 histórias de profetas sendo chamados na Bíblia. Tá? A maioria dos profetas na Bíblia, eles aparecem do nada. Os profetas do Velho Testamento, Samuel, por exemplo, Natã, e os profetas que iam surgiam de Elias, entendeu? Os profetas iam surgindo. Por quê? Porque o Espírito no Velho Testamento, ele transitava, ele era transitório. Então ele vinha sobre uma pessoa, e começava a dar visões e revelações. E aquela pessoa se levantava do nada, dizia, Deus está falando comigo, assim diz o Senhor, começava a falar. Exatamente, por períodos específicos de tempo. Tá? A diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento é que no Novo Testamento é um dom. Então esse dom é inserido na pessoa. Então a pessoa que tem o dom de profeta, tá? Que é diferente de dom profético. É diferente de dom de profecia. Tá? O ministério de profeta de Efésios 4 não é o dom de profecias de 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12. Que é mesmo dom profético e o dom de Ministério de profeta e dom de profecia. São 2 coisas diferentes. Tá? O dom de profecia, o que nós chamamos, né? O que nós chamamos de dom de profecia, na verdade, a Bíblia chama de manifestação do Espírito. Tá? É o que nós chamamos de dom de profecia. O texto bíblico chama de manifestação do Espírito. Ou seja, Deus pode, um belo dia, pegar essa irmã aqui, se mover nela tremendamente e ela profetizar. Povo meu, não sei o que e tal, assim diz o Senhor, e nunca mais na vida profetizar de novo. Entendeu? Então, como pode acontecer com ela, com ele, com ela, pode acontecer com pessoas. São manifestações do Espírito, o Espírito Santo se manifestando profeticamente na igreja. Isso pode acontecer. Aí vem o dom profético. O dom profético é diferente dessa profecia de 1 Coríntios 12. O dom profético está em Romanos 12. Esse dom profético é diferente. É aquela pessoa que tem o dom para profetizar. Então ela está de vez em quando sempre profetizando. E nem sempre ela precisa falar em línguas e dizer assim diz o Senhor. Às vezes ela abre a boca e ela profetiza coisas. Ela tem um dom profético. E tem a terceira coisa que é o ministério do profeta, que é diferente. Esse ministério do profeta, normalmente, ele não lida com indivíduos, ele não lida com pessoas. Normalmente ele lida com igrejas, ou ele lida com regiões, ou ele lida com cidades, ou ele lida com nações. Então, a pessoa que fala, eu tenho o dom do profeta de Efésios capítulo 4.
Por que você tem esse dom? Não, porque Deus me usa para profetizar. Então não é o ministério do profeta. Você tem um dom profético. Tá? Então, a manifestação do Espírito, que nós chamamos de dom de profecia, se você abrir 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que não é dom, é manifestação do Espírito. 1 Coríntios 12, é. Primeiro Coríntios 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí o que acontece? Olha bem, como o versículo começa falando de dons espirituais, a pessoa não presta mais atenção no que vem depois. Ela registra a expressão dons espirituais e ela não presta mais atenção no resto do texto. Tá? Vós bem sabeis que quando éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Verso 4, agora preste atenção. Há diversidade de dons, vírgula, mas o Espírito é o mesmo, diga dons. Verso 5, há diversidades de ministérios, diga ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6, há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, de quantas coisas que nós já falamos aqui? 3, quais são elas? Dons, ministérios e operações do Pai. Então, agora olha o verso 7. Mas a manifestação do Espírito são quantas coisas agora? 4. Quais são elas? Ok, então são 4 coisas. Então o que ele vai falar agora do versículo 7 para baixo são manifestações do Espírito. O que significa que eu preciso de mais 3 listas. Tem que ter mais 3 listas na Bíblia. Eu preciso de uma lista chamada dons. Eu preciso de uma lista chamada ministérios, e eu preciso de uma outra lista chamada operações do Pai. Right? Porque agora no verso 7 ele vai me dar uma lista, são 4. Ele vai me dar uma. Ele vai me dar as manifestações do Espírito. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo Espírito a fé, a outro pelo Espírito, a mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas repartindo a cada um como quer, repartindo como quer. Então, o que são essas manifestações do Espírito? É o Espírito agindo na igreja do jeito que Ele quer. De repente, Deus toma ele, que ora por ela é curada. O que é isso? Opa, ganhei o dom de curar. Não, pode ser que nunca mais você ore por ninguém e aquela pessoa seja curada. O que está acontecendo é que o Espírito está se manifestando, são manifestações do Espírito, produzindo coisas na igreja. Tá? Profecias e por aí vai. Tem de tudo aqui, ok? Então agora, vamos caçar as outras listinhas. Bom, uma lista você já sabe onde é que está, Efésios capítulo 4, né? A diversidade de ministérios, versículo 5, Efésios capítulo 4. Precisa ir lá? Não precisa, né? Não precisa. Então vamos agora a Romanos 12, para você achar as outras 2 listas que faltam. Olha bem, versículo 9, o amor seja, não fiz representar mais cordialmente, tarará, não sejais vigorosos, alegrai na esperança. Verso 13, comunicai os santos. 14, abençoai aos que irará, alegrai-vos os que se alegram, sede unânimes, ninguém vos torneis por mal, tarará. Se for possível aos homens, quero ler só o que interessa aqui, mas
Portanto, deixa eu abrir aqui um texto maior, porque esse texto aqui é pequeno, ele me atrapalha, peraí. Peraí, deixa eu abrir aqui num texto maior aqui. Depois dos 50, o tamanho da letra influencia muito. Ok. Versículo 3. Pronto? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo. Verso 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Tá? Quem diz operação dá na mesma coisa. Função. Então, guarda essa palavra função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons. Então, aqui está a lista dos dons. Ok? Se você pegar aí, se você pegar o Strong aí, quem tiver aí a Bíblia com o Strong, aquela numeração do Strong, você clicar aí na palavra dons, você vai encontrar a palavra carisma. Carisma. Lá nas manifestações do Espírito, a palavra é outra, é pneumáticos. Tá? Aquela lista de 1 Coríntios 12, aquilo ali são chamados de pneumáticos. São as manifestações do Espírito. Aqui em Romanos, ele vai dar a lista dos carismas. São os dons. Tendo, porém, diferentes carismas, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, ele não cita o Espírito. Porque não são manifestações do Espírito isso aqui. Isso aqui são carismas, são dons. Todo mundo que nasce, nasce com um carisma. Lembra que a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis? A palavra ali é carisma. Os carismas de Deus são irrevogáveis. Não os pneumáticos. Os pneumáticos vêm e vão. Os carismas são irrevogáveis. Tá? Então, tem essa diferença. Tendo, porém, diferentes carismas, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, já não tem a ver com esse trânsito do Espírito. Tá? É um carisma que está conectado à fé. É diferente. Se ministério, que aqui é diaconia, tá? Diaconia, palavra ministérios aqui. Se ministérios, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Então aqui nós já temos um dom chamado, um dom profético, aqui chamado de carisma, profecia, que é o dom profético, é o carisma profético. Nós temos um outro dom, que é o dom de servir, que é o ministério, diaconia, serviço. Então nós temos profecia, serviço, nós temos ensino, 3 já, tá? A lista não é diferente de 1 Coríntios? Diferente, tá? Verso 8, ou que exorta, outro dom, o dom de exortar. Só que exortar, lamentavelmente, não é o que muita gente pensa. Exatamente, encorajar, exatamente. Porque as pessoas pensam que exortar é ficar chamando a atenção dos outros, né? Não, exortação na Bíblia tem um sentido diferente, tem o sentido de encorajar. É isso que é exortar na Bíblia. Eu venho a você, te exorto a continuar, te exorto a prosseguir, te exorto a ficar firme, eu te encorajo. Hoje em dia te exorto a você ser condenado. Então já 4 dons aqui, ó, tá? Profecia, serviço, que é um ministério, ensino e exortação. Faça-o com dedicação. O que contribui, tem o dom de contribuição, 5 dons. O que contribui com liberalidade. O que preside, outro dom, dom de presidir. Faça com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Então são quantos dons? 7 dons. 7 carismas. Carismas. Existem, escutem aqui, existem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra.
Todas as 7 bilhões têm um desses carismas. Já nasce. Pode ter mais de um também. Pode ter mais de um. Porque isso aqui não é ação do Espírito. Entendeu? Não é o Espírito movendo em você. Isso é um carisma, isso é implantado dentro de você. E ele é irrevogável. Então é esses que são revogados. Sim, porque... Só manifestação. Não, não são. Quer ver? Deixa eu achar o texto aqui que eu não lembro de cabeça. Melhor ainda, ele é igreja visível. Entendeu? 11:29. Olha aqui. Quem tem uma noçãozinha de inglês aí? Quem é Márcia? Ô Jesus, me dá essa graça, Senhor. O Senhor sabe que eu We have. Hã? Dois quê? Ninguém tem noção de inglês aí? Quem? Hã? Vai ter passo vergonha. Tiago, Não, eu só quero mostrar um negócio. Vem cá, eu só quero mostrar. Vem cá, 2 pessoas. Vem você e vem você aqui. Chamou, eu falo, se eu falar português, Deixa eu eu ver, eu também. sou muito expert em English. 100%. Não precisa ser expert. Não, Ok. estou profetizando para mim Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Right? Ok, eu vou abrir aqui o Strong, verso 29, porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Ok? O dicionário Strong, para a gente saber que palavra é essa. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Gift, qual é a palavra que está ali? Qual é a palavra que está ali? Carisma. Então espera um pouquinho. Tá? Vamos lá agora de novo no 12. Ok. Ok. Tendo, pois... Meu computador está meio travadinho aqui, não sei porquê. Ok. Ixi, cadê? Ok. For we have many... So, having then gifts differing according. É a mesma palavra. Qual é a palavra que está aqui? Ah, cá. Ah lá. Mesmo. Carisma. Carisma. Ok, eu mostrei, pode voltar, obrigado. Mostrando para eles aqui, para poder explicar para vocês aqui uma coisa. O que acontece? A palavra de Romanos 11:29, que é onde que diz que os dons são irrevogáveis. A palavra dons ali, no grego, é a mesma palavra carisma do capítulo 12, versículo 5. A mesma palavra. Tá? Gente, esse computador está meio teimoso. Hoje, sou. Ok. Do versículo 6, 12:6. Tendo, pois, diferentes dons. Vocês estão me acompanhando ou what, gente? Tendo, pois, diferentes dons. A palavra dons aqui é carisma. Carisma. Em 11:29, que diz, os dons de Deus são irrevogáveis, a palavra também é carisma. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é que os dons, não as manifestações do Espírito, os dons, que são os carismas, que Deus põe dentro de cada ser humano quando ele nasce, esses carismas são irrevogáveis. Tá? 11:29. Não, Romanos 11:29. Então, interessante, a profecia está aí como um desses dons. E eu vou explicar. Mas eu quero mostrar outra coisa para vocês. Vem cá, volta aqui de novo, vocês. Não, é só para vocês testemunharem aqui, já que nem todo mundo ali tem já que nem todo mundo tem o Strong. Tá? 1 Coríntios. Cadê você, Coríntios? Está aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Ok. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Aquele texto que a gente acabou de ler, ok? Vem aqui no Strong, versículo 7. But the manifestation of the Spirit, ok? Tá vendo essa palavra aqui, ó? Farenoses. Farenoses.
Pneuma. Então, esses farenoses, pneuma, que são chamados os pneumáticos. Isso. Aí, obrigado, podem voltar. O farenoses pneuma, que é o que nós chamamos de pneumáticos, esses não são carismas. Esses não são dons. Porque dom é dádiva, dom é dádiva. Se eu dei isso aqui para você, é uma dádiva. Eu não posso tomar de volta. Agora, se eu te emprestei o meu óculos só para você ler uma frase ali, eu vou pegar o óculos de volta. Porque eu só emprestei para que você pudesse fazer algo para mim. Entendeu? Então, a lista de 1 Coríntios 12, do versículo 7 para frente, aquela lista ali, que a maioria dos pentecostais chamam de os 9 dons do Espírito, eles são, na verdade, os 9 farenoses do Espírito, as 9 manifestações do Espírito. São 9 maneiras que o Espírito Santo se manifesta na igreja do jeito que ele quer. Então não tem como, então a cura então não é um dom irrevogável, pelo que a gente aprendeu até hoje, cancela, e não é um dom irrevogável a cura, é simplesmente uma manifestação de Deus através da vida daquela pessoa. Se for manifestação do Espírito, aquilo pode acontecer 1, 2, 100, 300 vezes, como pode acontecer uma história e não acontecer nunca mais. Então não existe o dom de cura de forma irrevogável. De forma irrevogável, não. Ele simplesmente Não. faz a manifestação. Não. Os dons. Então, mas agora dá uma pausa que falta uma lista, lembra? Qual é a lista que falta? As operações, right? Então olha aqui. Que antes de eu te responder, eu preciso ler o resto do texto, ok? Então olha bem. Confundiu? Não confundi. É porque a gente, como o senhor disse, nós como pentecostais, a gente tem classes de escola dominical, ensinamos isso e aprendemos isso, que os dons irrevogáveis são os dons, os novos dons, dons de curar, dom da ciência, dom da palavra da ciência, todos esses dons que a gente tem como, até hoje, a gente tem como dons. Então hoje eu estou aprendendo. Que Deus te dá e ninguém tira. E que ninguém tira. Por exemplo, o dom de falar em outras línguas. Esse então é uma manifestação, não é uma... Então, o que acontece é o seguinte. Vou dizer uma coisa que eu vou falar da forma mais suave que eu puder, tá? Porque não é uma forma, não é para agredir, é a forma mais suave. Nós, os crentes de um modo geral, nós somos as pessoas mais fáceis que existem de enganar. Porque nós nunca checamos nada. Nós acreditamos em tudo. Entendeu? Acreditamos em tudo. Então, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, as pessoas vão falando, a gente vai repetindo. É igual a história das fake news. Fake news. Hoje de manhã, à noite, eu estava já na cama do hotel, deitado ali para dormir, aí apitou meu telefone. Foi lá ver um pastor amigo meu. Abri lá uma mensagem. Hoje de manhã. Uma irmã da igreja do Diego, que foi minha ovelha, né? Porque foi eu que plantei a igreja. Aí uma mensagem, cuidado, chega um vírus aí que não sei o que lá, com o nome de tal, não abre, que limpa o seu computador, aquelas histórias. Sabe, aquela história de, se você repassar isso aqui para 10 pessoas, a fulano de tal vai receber 10 centavos. Sabe essas histórias? Eu nunca repasso. Sabe por que eu não repasso? Porque não vou repassar se eu não tenho certeza. Não repasso. Tá? Então, chegou, por exemplo, aí o que eu faço? Eu vou lá no Google, coloco o tema do negócio para ver se é fake ou se é o que eu... Aí abre a reportagem, fake news, não sei o que. Aí mandei para ela a reportagem do fake news. Ou seja, você está espalhando fake news. Por quê? Porque nós somos assim. A gente ouve e repete. A gente ouve e fala. A gente não checa nada. E às vezes, mesmo se lê, passa por cima assim. Porque quando lê, já lê com a lente do que você ouviu. É igual eu ouvi esses dias uma pregação, até já falei com o Thiago Major a respeito, eu fiquei assim, lá eu acho que é João 15, né, Thiago, que eu falei com você, lá da videira do galho, que quando fala que o galho, quando ele não dá fruto, ele é cortado. Só que na tradução
Lembra dos bereanos? Hã? Uma colocação, pastor, em relação a esse ideia dos dons, o que a gente aprendeu é de curso mesmo, sobre dons. Então, às vezes a gente fala, a ETAD, por exemplo, a gente recebia material. Não, mas a ETAD é da Assembleia de Deus, meu filho. E eu louvo a Deus que eu estou chegando aqui, mas eu estou falando isso, porque nós aprendemos. Então, se eu estou chegando em outro curso com uma outra ideologia, no caso, com outro, então a gente tem agora que se fazer daquilo que já entrou na gente. Então, Exatamente, porque a Assembleia de Deus é o seguinte, eu sou assembleiano, tá? Não nasci assembleiano, nasci batista renovado, me tornei da Assembleia de Deus por força do destino. Então, amo a minha denominação, defendo, glória a Deus por isso. Mas tem tantas falhas, tantos defeitos, inclusive isto, coisas que são ensinadas pela ótica do pentecostalismo e não pela ótica bíblica. Tem coisa que é ensinada na Assembleia de Deus para reforçar o pentecostalismo e não para ensinar a Bíblia. Entendeu? Assim como na igreja batista tradicional, tem coisas que são ensinadas pela ótica do tradicionalismo e não segundo a ótica bíblica. São erros que a gente comete. É que o campo hoje se abriu mais por causa dos discursos teológicos que são vastos. Então, abre aí Atos 17:11. Atos 17:11. Como é que é? Se não for um professor se ensinando, a gente não acredita não. Vai falar, eu, quando a professor, você vai acreditar no que eu estou falando? Eu acho que não. Você está falando heresia. Exato. É porque exige um grau de credibilidade para você falar essas coisas. Nós somos disciplinados com isso. Ok, eu quero que vocês prestem agora atenção no que nós vamos ler, tá? Atos 17:11. Alguém leia para mim, alguém que não tem essas versões aí atualizadas, modernas. Uma versão ou corrigida ou atualizada. 17:11? Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Lê um versículo antes, só para saber quem são esses. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ok. Agora ouça isso aqui, tá? Ouça isso, que é o que falta na igreja, tá? Fala. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Pausa. Bom? Devagar, lê devagar, desacelera o carro. Esses, ouçam bem, esses foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica. Pausa, só para vocês entenderem a gravidade do que o texto está dizendo. Quem eram os tessalonicenses? Os tessalonicenses era a igreja de Tessalônica, era considerada a igreja mais madura do Novo Testamento. Pode ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro, os assuntos mais complicados de Paulo estão em 1º e 2º Tessalonicenses, porque a igreja estava tão madura na palavra que Paulo tratava com eles numa dimensão que ele não conseguia falar com as outras igrejas. Escatologia está toda em 1º e 2º Tessalonicenses. Exatamente. Então a igreja mais madura que tinha era a igreja de Tessalônica. Agora escute o que o texto está dizendo. Paulo chegou numa cidade chamada Bereia, e o texto está dizendo, os bereanos, eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Olha. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aí. Então, por que os bereanos, uma igreja que não tem epístola aos bereanos? Tem? Não tem. Como é que a gente faz para pesquisar a igreja dos bereanos? Não tem como pesquisar. O que nós temos é essa informação aí. Esses eram mais nobres do que a madura igreja de Tessalônica. Eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles não engoliam qualquer coisa. Quem era o professor? Paulo, grande Paulo era o professor. Mas ainda assim, espera um pouquinho, Paulo, você falou o que mesmo? Espera um pouquinho. E eles examinavam cada dia para ver se era... Para ver se era assim. Era assim que estava escrito. Então, meu filho, a igreja de Bereia, ela era aquela igreja que não ficava aos gritos. Ah, aleluia!
Não, era a igreja. Você falou o que mesmo? Você falou que Jesus morreu e fez o quê? Espera um pouquinho. Não, realmente, Paulo, é verdade. Você está falando, bate mesmo, é isso mesmo. É verdade, para ver se era assim. Hoje em dia você vai abrir a Bíblia assim, os pastores acham ruim. Hã? Está pregando, se você abrir a checar, eles acham ruim com você. Então, Aí esse tipo você está checando, você pede para a Bíblia. Presta atenção aqui, eu estou pregando. Por isso que eu então hoje o que dá ibope é dizer que o Uber é do diabo. Que o Uber invertido é rebu, entendeu? Essas baboseiras que as pessoas compram. Por que elas compram? Porque ninguém checa nada, ninguém quer checar nada. Entendeu? Ninguém quer checar nada. Quantas pessoas nós tivemos aqui na primeira classe, lembra? 20, quase 23, né? Entendeu? Quantos ficaram? Quantos que estão aqui checando as coisas? Vocês. Entendeu? Checa tudo. Checa tudo. Ou seja, vocês são os bereanos. Toda igreja tem um grupo de bereanos. São aqueles que aprenderam. Porque essa checagem, e agora entenda bem o outro lado da moeda, essa checagem não é para você ser fiscal nem hipócrita. Se achar melhor do que os outros, rebeldia contra a autoridade, não é nada disso. Mas é para que o seu conhecimento seja genuíno, o seu conhecimento seja verdadeiro. Mas um dia, se alguém for consagrado, pastor, ter uma igreja, não cometeu os mesmos. Exatamente. Então, não importa onde você esteja amanhã, fazendo seja lá o que for que Deus mandou você fazer, o seu conhecimento é genuíno. Você não precisa saber muito. Eu sei pouco, mas o pouco que eu sei é genuíno. Eu chequei, rechequei, chequei de novo. É genuíno o que eu sei. Então, se você me faz uma pergunta e eu te dou uma resposta, é porque eu tenho uma resposta, essa resposta é genuína. Agora, o seu dever é checar também. Para que você adquira a sua porção de conhecimento, sim. E como que é, assim, lidar com essa igual para você que é um professor mestre, lidar com essa ignorância, assim, com essa falta de conhecimento do povo? Misericórdia. Sem ser arrogante, sem ser prepotente. Misericórdia. Com misericórdia. Porque no meu caso eu tenho que entender o seguinte, que por outro lado, para você chegar ao ponto de ensinar, primeiro você precisa ter um chamado, né? Para você poder se dedicar a esse ponto. Porque senão desiste, tá? Desiste. Porque desanima e desiste, tá? Ninguém passa anos estudando por vontade própria. Tem que ter uma chama dentro, tem que ter uma coisinha acesa lá dentro. Sabe aquele foguinho do piloto do HIT? Que o verão inteiro você desligou lá, parece que, mas a chaminha está lá quietinha. Quando chega no inverno que você vira o termostato, pum, o bicho acende. Essa chaminha tem que ter lá dentro, tem que estar lá dentro. E essa chaminha é só Deus que põe. Entendeu? Agora, uma certa dimensão de conhecimento, todos podem ter. Todos podem se dedicar a esse ponto. Uns irão mais longe do que outros, mas todos deveriam estudar. Porque a igreja primitiva era assim, e comungavam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Na doutrina e no partir do pão. Eles se reuniam de casa em casa todos os dias para estudar a palavra com os apóstolos e partir o pão. Então, a igreja nasceu assim. Entendeu? Então, vamos à última lista ou não? Então, vamos a 1 Coríntios 12, 24. A 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. Então, nós já vimos as manifestações do Espírito, 1 Coríntios 12, 7 em diante. Já vimos os ministérios, Efésios 4, 11 em diante. Já vimos os carismas, Romanos 12, 5 em diante. E agora vamos ver as operações. Tá? O Pai, como que o Pai opera? Verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Então não é nem o Filho e nem o Espírito. Tá? A uns estabeleceu Deus na igreja.
aqui, ó, a sua pergunta é respondida aqui, Rômulo. Sua pergunta é respondida aqui, ó. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Aí o que acontece com esse primeiramente apóstolo? É aqui que a maioria confunde. Porque a maioria entende esse primeiramente aqui como hierarquia. Entendeu? E não é hierarquia. Esse primeiramente aqui significa que ele lança o fundamento, por isso que ele tem que ser primeiro. Tá? O eletricista vem por último, é porque ele é o que acende a luz, é o que põe a lâmpada no bocal. Tá? Mas não tem como dizer que um é mais importante do que o outro. A casa pode estar linda, mas se não tiver eletricista, não tem luz. E aí, como é que funciona? Não tem ar-condicionado, não tem televisão, não tem nada. Então, o fato do eletricista vir por último não quer dizer que ele é menos importante. Entendeu? Então, esse primeiramente aqui não é hierárquico. Ele é por questões de prioridade do que precisa ser executado na obra. Então, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Em terceiro lugar, mestres. Agora, por quê? Vamos entender? O apóstolo é o que lança o fundamento. Sem fundamento não tem igreja, não tem obra. Por que nós entendemos a doutrina? Porque os apóstolos lançaram o fundamento. Então, a gente abre as escrituras, as epístolas todas foram escritas por apóstolos. Então, o fundamento está ali. Então, primeiro os apóstolos, são os que lançam o fundamento. Em segundo lugar, profetas. Por quê? Porque é o profeta que mantém o povo santo. É o profeta que exorta o povo à santidade. Em terceiro lugar, o mestre. Por quê? Porque não adianta o povo ser santo e não conhecer a Bíblia. Então, o apóstolo vem e lança o fundamento, o profeta vem e exorta o povo a ser santo, traz a voz de Deus ao povo, e o mestre vem atrás ensinando a palavra para que haja amadurecimento. Então, entendeu que não é hierarquia, é por ordem de função. Depois, operadores de milagres, olha aí. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, nós temos o apóstolo, nós temos o profeta, nós temos o mestre, nós temos os operadores de milagres, nós temos os dons de curar, dons de socorro, dons de governo e variedade de línguas. Nós temos 8 operações. Pode observar que essa lista é diferente das outras. Entendeu? E aí Paulo explica por quê. Aí se você voltar de novo no começo do capítulo 12 aqui, começo do capítulo 12, o que diz? A respeito dos dons espirituais. Deixa eu mostrar para minhas duas testemunhas aqui, que estão me acompanhando. Dons espirituais. Aqui, o que diz aqui? Os pneumáticos. Não é carisma, right? Está vendo aqui, ó? Acerca dos dons espirituais, está em inglês, porque coisa em inglês, está vendo? Spiritual gifts. Não é carisma, é pneumáticos. Exatamente, porque ele vai falar das manifestações do Espírito. Tá? São os pneumáticos. Então, esses pneumáticos são chamados, do versículo 7 para frente, de pharenoses pneuma. Que pneuma é espírito, pharenoses, manifestações. As manifestações do Espírito. Tá? Então, voltando aqui para o português. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, estáveis deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala blá, 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 blá. Aí aqui, deixa eu subir aqui, que meu computador está meio lentinho hoje. Bom, meu filho? Ok. Olha aqui. Vou voltar aí. Vocês têm que anotar essas coisas aqui para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Now concerning spiritual gifts, tá? Spiritual gifts
Não, pneumáticos. Pneumático, né? Tá? Pneumáticos. Está aqui, ó. Aí quando chega aqui no versículo 4, now there are diversities of gifts. Tá? Diversidade de dons. Olha a palavra que aparece aqui. Tá vendo aqui? O texto começa aqui, ó, concernente aos dons espirituais, spiritual gifts, tá? Ele está falando de pneumáticos, que depois ele vai falar das manifestações do Espírito. Tá vendo aqui? Pneumáticos. Aí no verso 4 ele diz, agora a diversidade de dons, tá? Dons, qual é a palavra que aparece aqui? Carisma. Carisma, tá? Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês poderem acompanhar o raciocínio e falarem depois com conhecimento de causa. Então, o que Paulo está dizendo, então, agora traduzindo em miúdo de galinha? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, ele fala dos dons espirituais, que são os pneumáticos, porque do versículo 7 para frente, ele vai falar desses pneumáticos, que são as manifestações. Tá? Aí no verso 4 ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Esses dons aqui, porque no português nós não temos palavras diferentes. Esses dons que aparecem no versículo 4 já não são os mesmos do versículo 1. Entendeu? No versículo 1 aparece como dons espirituais, são pneumáticos. No versículo 4 não aparece como espirituais, são carismas. Aí ele apresenta, verso 4, carismas, dons. No verso 5 ele fala de ministérios, que no meu caso aqui é serviço, vou trocar só a minha versão aqui. Versículo 5, ministérios. No versículo 6 ele fala das operações, tá? E onde é que está o ministério? Ministério, no versículo 5, operações, e no versículo 7, as faneroses, as manifestações do Espírito. Então são 4 listas. Tá? Nós é que somos muito simples e resumimos tudo nos 9 que aparecem no capítulo 12, do versículo 7 em diante. Não, ele fala de dons, carisma, ele fala de pneumáticos, que são as farenoses, ele fala de operações e fala de ministérios. São 4 coisas diferentes. Uma é operada pelo Espírito, outra é operada pelo Filho e outra é operada pelo Pai. São 3 tipos de operações diferentes. E dessas operações, dessas 3 operações, ou sobressaindo essas 3 operações, tem a dádiva de Deus ao ser humano quando ele nasce, que é o carisma. Quando você vira e fala assim, fulano é muito carismático, né? Já ouviu alguém falar assim? Você já viu pessoas não crentes que você olha e fala, poxa, como fulano é carismático? Então, sem saber, o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, o carisma dessa pessoa sobressai de uma forma tremenda. O carisma ali é o dom. Entendeu? Então, é porque não dá tempo de dar uma aula sobre isso. Eu saí um pouco aqui do trilho, de propósito, porque eu também não gosto de deixar a gente com dúvida, mas eu creio que na classe de eclesiologia a gente vai falar um pouco sobre isso aí, tá? Que, por exemplo, o dom de profecia, que alguém perguntou, né? O dom de profecia, o carisma de profecia, que não é um dom do Espírito, não é um dom espiritual, é um carisma. Então, como explicar isto? Muito simples. Porque, você nunca se perguntou, por que o diabo não escolhe, por exemplo, qualquer um para ser médium? Por que ele não pega qualquer um? Por que ele escolhe as pessoas? Para serem adivinhos, médiums, pais de santo, mães de santo. Por que ele escolhe? Por que ele não pega a dúzia? Porque a pessoa precisa ter o dom para aquilo, ela precisa ter a queda, a tendência para aquilo. O diabo não dá dom a ninguém, ele só explora o que a pessoa tem. É igual quando a criança vê coisas, tipo assim. Exatamente. Exatamente. Pessoas que desde pequenininho têm sensibilidade para o mundo espiritual, e nem crente é, mas tem sensibilidade. A sensibilidade está lá.
recebeu o dom, o carisma. Igual, pastor, quando umas 4 pessoas já orou para mim e falou assim, eu vejo o dom profético na sua vida. Já falou isso para mim. Então, esse dom profético não é o dom da profecia, mas o dom profético é aquele que Deus pode usar, mas não tem aquele dom para ser assim. Eu não posso dizer o que é, porque a pessoa que profetizou é que tem que explicar, na verdade, né? Ela tem que explicar o que ela está vendo. Mas as pessoas usam essas expressões sem ter muita consciência do que estão falando. As pessoas não têm muita consciência, a maioria das pessoas não tem noção que há uma diferença entre uma coisa e outra. Entendeu? Então, quando alguém falar isso para você, pede para a pessoa explicar. Explica para mim exatamente o que você está vendo. Para a pessoa poder explicar, para que fique claro para você do que ela está falando. Entendeu? Então, no caso do carisma, esse dom profético, o carisma profético, que é algo com o qual a pessoa nasce e morre com ele. Não importa se ela serviu a Deus ou não, ou ao diabo ou não serviu a ninguém. Ela vai morrer com aquele dom. É um carisma, porque os carismas são irrevogáveis. Entendeu? Por exemplo, dom de misericórdia, que aparece lá, o carisma de misericórdia. Uma Madre Teresa de Calcutá, que passou a vida inteira servindo gente pobre, a vida inteira. Essas pessoas que você não sabe por quê, que passam a vida socorrendo o pobre, fazendo uma coisa aqui e acolá. O que é isso? Isso é um carisma de misericórdia. Entendeu? Não exatamente quer dizer que essa pessoa vai ser salva. Não, ela pode nunca ser salva, mas o carisma está lá. Se algum dia ela for, ela vai servir a Deus com aquele carisma. Eu li um versículo, eu não estou lembrada onde ele está, que fala assim, mesmo se descer um anjo do céu e vos anunciar Um outro evangelho. Que não Seja anátema. se torna anátema. Seja anátema. Seja anátema. É. O que tem? Às vezes eu leio ele, eu penso assim, ali está se referindo de alguém falar algo que não está na palavra. Tentar pregar, igual o caso dos Mormons, por exemplo, que alteraram a Bíblia, tem um livro próprio. O caso dos Testemunhos de Jeová, que alteraram a Bíblia, tem um livro próprio. Paulo já advertiu, se surgir, mesmo que seja um anjo, para pregar um evangelho diferente desse, então pode chamar ele de mentiroso, seja anátema. Entendeu? É porque eu sempre fiquei focado nessa palavra, falei, não pode mudar o evangelho é esse. Qualquer pessoa que surgir com uma revelação mirabolante, Deus me revelou um outro livro agora, é mentira, é anátema. O evangelho é esse e será sempre esse. Pastor, então vamos supor, a pessoa quando é jovem ainda, né, desde pequena, que aí costuma falar assim, isso vai acontecer, eu vou ter isso. Sempre acontece, né? E se é profetizar, isso já pode ser um dom. Pode ser uma pessoa que tem um carisma profético. Carisma profético. Pessoas que têm premonições, sabe? Eu sonhei que vai acontecer, isso acontece. Fala uma coisa, mas sem saber que está profetizando, cuidado com isso. Exatamente. Acontece, Exatamente. São pessoas que têm esse carisma, mas que nem sempre estão servindo a Deus. Elas não conhecem a Deus, elas não servem a Deus. Então elas não servem naquela área. Então o cobrado será dessas pessoas que não servem a Deus, e as que servem não usam, certo? Será cobrado, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque Deus deu o dom a todos para que ninguém fosse inútil. E quando aquela pessoa que está em pecado, totalmente errado, mas continua com o mesmo dom de profecia? Porque é irrevogável. É irrevogável. Irrevogável. Que aí vem a questão do carisma. O fato do carisma ser irrevogável, o que acontece? Às vezes leva também muita gente ao fracasso. Ele acha que está com Deus, né? Não é nem que ele acha que está com Deus, é que o fato da pessoa ter um carisma e aquele carisma funcionar sempre no matter what, o que acontece? A pessoa relaxa. E ela acha que pode viver de qualquer jeito, fazer o que bem dá na telha, que aquilo vai sempre dar certo, sempre funcionar. Entendeu? O que ela não entende é que muitas vezes vai funcionar mesmo porque o carisma é irrevogável. A sensibilidade está lá. Entendeu? É mais ou menos como o seguinte, uma pessoa que tem sensibilidade para aprender um instrumento musical. Entendeu? Ela tem a sensibilidade. E ela pode nunca se esforçar em aprender, mas se ela quiser, ela põe a mão e faz. A sensibilidade está lá. E quem pôs aquilo ali? Quem foi que colocou aquela sensibilidade nela? O senhor acredita que eu tinha, né,
meu tio era cego de nascença, ele não tem o olho, e a minha mãe disse que do nada ele acordou e falou, traz uma sanfona para mim. Aí ele pegou e dedilhou a sanfona e nunca mais parou de tocar. E ele consertava a sanfona no escuro. Meu tio ficou muito famoso no Brasil, no estado de Goiás, falar assim, em saúde da sanfona, todo mundo conhecia ele, porque ele era um sanfoneiro que consertava sanfona de gente muito famosa no escuro. Meu tio pegava os parafusos e tudo. Quando eu chegava, ele falava, não mexe nesse parafuso aí. E eu ficava encabulada. E eu falava assim, tio, mas como é que o senhor sabe que eu toquei? Ele falava só assim, eu sei que você tá aqui. É, porque o cego tem uma audição também afinada, mas a né? minha mãe disse que achava que ele tinha feito alguma coisa, porque não podia. Do nada ele começou a tocar e conserta uma sanfona. Se o senhor vê, ele desmonta a sanfona todo dia. É, mas é isso que eu estou falando, entendeu? Então, exatamente. Então, essas coisas, é isso que eu quero que vocês entendam. Para encerrar esse assunto, essas coisas não são ensinadas. Primeiro, porque não dá para ensinar essas coisas no ambiente de igreja. É difícil mesmo. Não dá. Entendeu? Para aprender esse tipo de coisa, tem que ser num ambiente assim, como nós estamos aqui mesmo. Entendeu? Não dá para ser num ambiente de culto de igreja. Isso não é culpa do pastor ou dos pastores. É que não dá para ser realmente num ambiente de culto de igreja. Entendeu? Então, mas glória a Deus que você está aqui e que você aprendeu mais essa hoje. Não aprendendo isso, a gente, o que move, está me movendo a entender agora, além de entender, é explorar isso. Exatamente. Eu sabia explorar isso, porque está me pegando mais, eu descobri agora essas coisas. Por exemplo, você sabe por que a igreja pentecostal criou essa escadinha ministerial? Isso é uma criação humana. Ela criou essa escadinha ministerial para poder estimular o serviço, estimular a fidelidade ao serviço. É isso. Ó, vou separar você para diácono, tipo assim, vou separar. Então você se comporta, porque você pode ser presbítero amanhã, viu? Entendeu? Foi uma coisa criada, só que a coisa backfired, né? Estimular a pessoa. Mas a coisa backfire. Por quê? Porque não adianta eu colocá-lo na função de diácono se ele não tem chamado para aquilo ali. Ele vai ficar virar igual um pinguim em cima da geladeira. Não vai funcionar para nada. Porque diaconato é chamada. O exemplo que meu marido dá é, não adianta você querer colocar um cara que joga futebol para jogar vôlei. Aí está. Exatamente. Hã? Ô, pastor, esse servir, ele é social, espiritual, em tudo, não é? É. Porque às vezes a pessoa acha que servir é só limpar, lavar, tem Não, mas servir em qualquer área que você tenha talento e chamado para aquilo. isso, no lugar que a gente Entendeu? tem talento, né? É. Se é de limpar, que limpa muito bem, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Ok? Bom, claro que tem muita coisa ainda para ler na apostila, mas eu garanto para você que nós cobrimos assim o basicão, tá? Mas eu te peço que você leia, tem muita coisa boa na apostila para ser lida depois. Curso de teologia, geralmente, Exatamente. Exatamente. Ok? Pronto, gente? Alguma última pergunta aí? Não, já. Estamos em paz? Jesus é bom demais. Amém. Então vamos ficar em pé, vamos orar a Deus agradecendo. Nós não oramos para começar, mas oraremos para encerrar. Quem pode orar aí? Você que é mais falante aí, você. É. Glória a Deus. Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento aqui, Jesus, de aprendizado. Deus, como tem sido útil, Senhor, esses dias, mesmo, Senhor, a gente chegando aqui às vezes cansado, Pai, com tantas coisas, com a mente a mil, mas a gente chega aqui, o Senhor traz o descanso, o Senhor traz a paz de mente, a paz interior, e a gente consegue aprender um pouquinho mais de Ti. Senhor, nós só temos que agradecer
ao Senhor a presença do Teu Espírito Santo conosco, porque se não fosse assim, Senhor, a gente não conseguiria. Verdade, Deus, Pai. obrigado por mais este momento. Obrigado, Senhor, Jesus. te agradecemos, obrigado pela vida do professor, pastor Jefferson. Senhor, continua, Pai, usando a vida do Teu filho. Deus, ao retornar para o seu lar, vá, ó Pai, como companhia. Senhor, abençoa ele ali, Jesus, em Boston. Senhor, toma a vida de cada um, ó Pai, dos meus irmãos que aqui se encontram nas Suas mãos. Visita, Senhor, aqueles que não estão vindo. O Espírito Santo toca nos corações. Jesus, que para eles terem, ó Deus, dentro deles essa chama, Pai, para aprender, ó Deus, mais de Ti, mais da Tua palavra, para Te conhecer um pouquinho mais de perto, Senhor. Ser conosco, leva-nos em paz para os nossos lares. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.